Não apareceu. E aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só me deem um ok aí, se vocês estão visualizando. Aula remota, 27/11, exercício da página 2960. Sim. Sim, então tá. Nossa, é a última gravação, hein, Pro? Oi, última gravação de matéria. Semana que vem temos revisão ainda na terça-feira, né? Certo? Não fujam da revisão. Não fujam da revisão. Galerinha, então vamos lá. Ai, que emoção, vocês estão terminando o ensino médio, olha que emoção. Seguinte, questão de vestibular, tá? A média para as notas fornecidas pela distribuição de frequência é igual a. Então, aqui, de 0 a 2, 2 alunos tiraram. De 2 a 4, 5 alunos tiraram. De 4 a 6, 15 alunos tiraram. De 6 a 8, 12 alunos tiraram. E de 8 a 10, 6 alunos tiraram, né? Ele quer a média. Então, para calcular a média, eu preciso do ponto médio e preciso saber qual é o total de alunos dessa turma, tá? O primeiro passo aqui é descobrir esse número total de alunos, tá? Alguém saberia me dizer quantos alunos tem essa turma? Tem. É só somar as frequências, né? Isso mesmo, Ti. 50. 50 ou 40? 40. 40. Eu fiz as contas. Tudo bem, ótimo. Ó, tá vendo que eu estou usando até o próprio enunciado aqui, então, de repente, vocês podem até colocar aí na apostila de vocês. Então, eu somei, tem 40 alunos. Como é que eu acho esse ponto médio mesmo, né? Como é que eu acho o ponto médio? Lembra? Soma o limite inferior e o limite superior e divide por 2. Então, na primeira, né? 0 mais 2 daria 2 e 2 dividido por 2 dá 1, tá? Na segunda, 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, essa questão de vestibular, tá vendo que os números são mais fáceis, né? Não são números tão complicados quanto no exercício anterior. Ó, 4 mais 6 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Tá vendo? Agora a gente já conseguiu entender o padrão aqui. Vai crescendo de 2 em 2, né? 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. E 8 mais 10 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Aqui não tem total, tá? Então, só para a gente relembrar, o ponto médio soma os dois valores da classe e divide por 2, tá? Como é que vai fazer a média? Então, vamos lá. Primeira classe, ponto médio 1, multiplica pela frequência. A frequência é 2. Depois, o ponto médio é 3, multiplica pela frequência, que é 5. Depois, o ponto médio é 5, que multiplica pela frequência, que é 15. Depois, o ponto médio é 7, que multiplica pela frequência, que é 12. E aí, mais o ponto médio, que é 9, multiplica pela frequência, que é 6. Tudo isso é dividido pelo total de alunos, que é 40, tá? Venho aqui. 2 vezes 1. 2. Alô, alô, galera? 2. 2, muito bem. 3. Mais 3 vezes 5? 15. 15. Isso, Oh, meu Deus. esses números menores, né? 5 vezes 15? Peraí. Dá 75. 75, muito bem. 7 vezes 12? 84. 84, muito bem. E 9 vezes 6? 54. 54, muito bem. Tudo isso dividido por 40, tá? Agora, o que vocês precisam fazer? Soma todos esses valores aí para mim, vê quanto é que dá.
Soma aí tudo, vê quanto é que dá essa soma. Dá 230. 230, muito bem, 230 dividido por 40, tá vendo? Você tá no vestibular, esse número é um número mais fácil de fazer, né? Corta o zero, olha lá, 23 dividido por 4. Quanto que dá 23 dividido por 4? 5,75. Vou fazer passo a passo, ó, 5 vezes 20, 20. 3. Acrescento um zero, acrescento uma vírgula. 30 dá 7, 7 vezes 4 dá 28, sobra 2. Aí acrescento um zero, dá 5, e aí fecha a minha conta, certo? 55, olha lá, a letra A da questão do vestibular, tá? Então, esses números são mais palpáveis, né? É um exemplo aí do vestibular, não ficou números tão altos e contas tão altas, tá? Tiago e Fabrício que já estavam preocupados aí. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá bom. Vou zerar a lousa aqui e agora eu vou puxar o exercício 3. Exercício 3 também é de vestibular, tá? Deixa eu apagar aqui. Esse. Eliminei. Aqui, exercício 3. E aqui um pouquinho. E ele tem, a pergunta tá lá na página 60, tá? Então, eu vou colocar aqui. Isso. Olha lá, eu vou ler com vocês, tá? A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequência de número de microcomputadores vendidos em uma promoção feita por certa loja e o número de prestadores de prestações do parcelamento do preço desses micros, tá? Então, eles venderam uma certa quantidade de microcomputadores e podem ter sido parcelados de 0 até 6 vezes, podem ter sido parcelados de 6 a 12, podem ter sido parcelados de 12 a 18 ou de 18 até 24, tá? Satisfeitos com o resultado da promoção, o proprietário da loja resolveu sortear um brinde entre as pessoas que adquiriram tais os microcomputadores, né? Considerando que foi vendido um único micro para cada pessoa, então uma pessoa não comprou mais de um. A probabilidade, vou circular aqui, ó, a probabilidade de que o sorteado tenha optado por um parcelamento cujo número de prestações era menor que o número médio de prestações, tá? Então, essa é uma questão de nível médio que pode aparecer no Enem. Ela trabalha aqui várias habilidades: leitura de tabelas, probabilidade, calcular a média quando a gente fala de classes, né? Então, é uma situação aqui que envolve vários conhecimentos, tá? Então, por isso essa questão é legal da gente resolver juntos aí, tá? Qual é o primeiro passo? Quem pode me dizer o primeiro passo aí? Somar as frequências? Isso, muito bem, Lobato, bom dia. Somar a frequência, para eu saber quantos clientes que compraram microcomputadores, é o primeiro passo, né? Então, somem aí para mim essa frequência. 75. 75, ok? Então, eu tenho no total 75 clientes, né, que compraram microcomputadores. Qual que é o próximo passo? Os pontos médios. Isso, os pontos médios, né? Para que a gente possa descobrir, né, em quantas prestações em média eles pagaram esses microcomputadores. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto médio aqui? 0 mais 6 dividido por 2. E dá? Dá 3. 10. Muito bem. Próximo. 6 mais 12 dividido por 2, que dá 9. Certinho. Próximo. Próximo. Dá 15. 15, muito bem, né? A gente pode ir pela soma, que eu já pode ir pela lógica. Qual é o próximo?
21. 21, muito bem, tá? Eles estão aumentando de 6 em 6, né? Para a gente saber que a gente está certinho o caminho. Ou soma os dois e divide por 2. Né? Aqui a soma daria 42, né? 42 dividido por 2 dá 21, tá? E aí, como é que a gente calcula essa média? Você vai fazer a frequência vezes o ponto médio Isso. Isso e vai mesmo. somando. Isso, então os vamos lá. outros. Tudo bem, Lobato? 3 vezes 10, mais 9 vezes 25, mais 15 vezes 20 e mais 21 vezes 20. Tudo isso é dividido por quanto? 75. 75. Ó, gente, apesar dessa ser de vestibular, né, tem umas multiplicaçõezinhas aí, às vezes um pouco alta, né? Mas são números fáceis de serem multiplicados aí, né? Ó, 3 vezes 10 é fácil, é 30, né? 9 vezes 25, 9 vezes 25 dá 225, né? Agora, 15 vezes 20, essa é fácil, 300, né? E 21 vezes 20, 420. Tudo isso, nossa, ficou muito torto. Tudo isso é dividido por 75. Deixa eu só deslocar aqui um pouquinho, senão vocês não vão enxergar. Por 75. Vamos lá, galera, façam essa soma aí para mim. Dá 975. 975. Muito bem. Dividido por 75, tá? Vamos lá, 975 dividido por 75. 97 dividido por 75 é uma vez só, tá? De 97 eu tiro 75. Desce 2, né? 7 menos 5 dá 2 e 9 menos 7 dá 2. Aí abaixo 5, né? E aí, 225. Quanto que vocês chutam? 75. 3. 3 vezes. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1, né? Aí dá 225. Tá? Então, o que é isso, gente? Em média, né? As pessoas pagaram esses 75 microcomputadores em 13 prestações. A média é 13 prestações. Vamos voltar na pergunta, porque a pergunta é uma probabilidade. Olha lá. A probabilidade de que o sorteado tenha optado por um parcelamento cujo número de prestações era menor que o número médio de prestações, tá? Primeiro, o que vai embaixo aqui da minha fração? O número médio de prestações. Aqui embaixo? Não. O total dos clientes? O total dos clientes. Lembra? A probabilidade embaixo vai o total dos clientes. Mas todos os números estão com 15 embaixo. Então, mas calma. aí você vai simplificar, não é? Isso mesmo, tá vendo? Por isso que é importante a gente testar. E aí, gente, quantas pessoas pagaram em menos de 13 prestações? Menos de 13 prestações? 35 pessoas. Isso. Isso. Tá? Até aqui é interessante, se vocês olharem, ó, ele tá fechando aqui, ó, significa que aqui foi considerado de 0 até 6, aqui de 7 a 12, tá vendo? O tracinho tá deste lado, diferente dos outros exercícios. E aí, o 35 e o 15, ou e o 15 não, e o 75, dá para simplificar por quanto? Dá por 5. Por 5, muito bem. Quanto que é 35 dividido por 5? Dá 7 sobre 15. Sobre 15. A alternativa? C. C. Certo? Certo. Certo. Dúvidas desse?
Não. Não. Gente, você está no Enem, se acerta um exercício desse, você sobe a proficiência de probabilidade e a proficiência na leitura de tabelas e a proficiência na estatística, entendeu? Então, esse é um exercício de nível médio importantíssimo, né? Você saber fazer aí, Uhum. certo? Que o Enem ele é diferente aí dos outros vestibulares, que é quantitativo, quantidade. O Enem não. O Enem é por proficiência. Vou eliminar aqui, ó, a questão 3. Peraí, que não saiu. E eu vou puxar aqui a 5. Prontinho. A 5, diferente das demais, ela está organizada, né? Naquele esqueminha que a gente chama lá de histograma, tá? Mas é um exercício que dá para verificar direitinho qual é a altura de cada uma das classes, sem problemas nenhum, tá? Bem, vamos lá. É também de vestibular. Ele fala assim, ó, o histograma abaixo apresenta as alturas de 30 atletas de uma equipe de futebol. E aí nós temos lá, de 1,5 metro até 1,60, nós temos quantos atletas que vão de 1,5 metro? Até 1,60 temos 3. Alturas, né? Deixa eu arrumar aqui para a gente poder organizar depois. Ó, esse é um número decimal e trabalha uma questão de vestibular, né? Então, até 1,60. Deixa eu organizar minha tabelinha aqui. Nós temos a frequência, que é 3. Muito bem. Agora, o próximo, de 1,60 até 1,70. Quantos atletas estão nessa situação? 8. 8, muito bem. Continuando organizando aqui, ó. De 1,70 até 1,80. Quantos atletas estão nessa situação? 10. 10. Aí nós temos de 1,80 até 1,90. Quantos atletas estão nessa situação? 6. 6. E a gente finaliza com 1,90 até 2 metros. Quantos atletas estão nessa situação? 3. 3. O meu total, essa eu preciso somar o total? Sim. Dá quanto o total aí? Dá 12 com 8, 20, 30. 30. Ah, já estava escrito. Não percebi. Muito bom, peraí que Nossa. caiu aqui nas nossas chamadas, já estou admitindo de novo. Eita. Não tem problema, por isso que a gente está aqui juntos, para aprender juntos, né? Ai, que saco. Deslocar só um pouquinho. Bem, essa daqui, ó, apesar de ser de vestibular, né? A gente vai trabalhar com números decimais quebradinhos aí. Então, por isso que eu quero fazer essa atividade com vocês, tá? Vamos lá. Como é que eu vou achar agora o ponto médio? O que eu tenho que fazer para achar o ponto médio? Somar as alturas e dividir por 2. Isso, muito bem. Na primeira, né? Você tem lá 1,5 mais 1,6. Daria quanto? Daria 3,1. Isso. E 3,1 dividido por 2? Nossa. Dá 1,55. 1,55. Muito bem. Ó, é quebrado, não tem? Estamos lá no vestibular. 1,60 mais Você 1,70 tá achando o ponto médio de cada uma das classes? de cada uma, porque olha só, com esses dados podemos concluir que a média das alturas dos atletas é. Então, novamente, a média, vai ter que calcular da cada uma das classes. Mas ele vai ser fácil, porque ele vai crescer, lembra, de maneira proporcional. Então, nos ajuda aí a economizar tempo para fazer essa conta. Certo? Tamo indo. Vamos lá. 1,60 mais 1,70. Dá 3,2.
30. 3,30, muito bem. E 3,30 dividido por 2? Deixa eu usar a calculadora. Vou puxar o orelha, Thiago. 1,65. Ai, já estou enferrujado já. Tá no final do ano. Tá no final do ano, né? Hoje é 27 de novembro. É. Mas olha só que legal, ó. Ele vai crescer de 10 em 10. Então é mais fácil a gente ir pela lógica do que ficar somando e dividindo. A gente está no vestibular, né? Quem seria o próximo número? Seria a soma de 1,70. 1,5. Isso, mas eu quero fazer pela lógica. Quanto? Quanto? Pode falar, Pedro? 1,75. 1,75. Isso, porque eu já sei que está crescendo de 10 em 10. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Se você faz os 2 primeiros, já tem como já ter noção dos outros, é isso? Tem noção dos outros. Então, é mais trabalhoso os 2 primeiros. Depois, vai embora, entendeu? Já não tem mais problema ficar fazendo somando e dividindo, né? Ah, Quem é o próximo, então? 1,85 e 1,95. Isso. Agora não vai ter jeito, né, gente? A gente vai ter que fazer a média aqui. Então, vamos lá. Como é que faz a média, né? Ô, Pro, também dava para pensar que era só você pensar o que está na metade, entre 1,50 e 1,60. Isso, Lobato. Essa é a ideia, porque é o ponto médio. Boa, também. Tem a pouparia de você ficar somando e depois... Então, tem uns que são fáceis de enxergar. Por exemplo, entre 0 e 6, é o 3 que está no meio, né? É uma boa saída. Eu acho que o mais difícil é quando tem número quebrado, né? Aí que é o problema. Aí que é o problema, exatamente. Bem, vamos lá, ó. Questão de vestibular. Agora tem que fazer a multiplicação. Então, vamos lá, ó. 1,55 vai multiplicar por 3, tá? 1,65 vai multiplicar por 8. 1,75 vai multiplicar por 10. Tô só vendo se vai caber aqui meu espaço. Deixa eu deslocar minha... Ai, não desloca tudo junto. Tem jeito. Vamos lá, vou fazer apertadinho aqui, ó. 1,85 vai multiplicar por 6 e 1,95 vai multiplicar por 3, tá? Tudo isso é dividido por quanto, galera? 30. 30, muito bem, tá? Pode usar as calculadoras aí, não tem jeito, né? Vamos lá. 1,55 vezes 3. Dá 4,65. Muito bem. 1,65 vezes 8. 13,2. Muito bem. Esse é fácil. 1,75 vezes 10. 17,5. Isso. 1,85 vezes 6. 11,1. 11,1. E, por fim, 1,95 vezes 3. 5,85. 5,85. Que irá dividir por 30, tá? Agora é aquela missão. Soma todos esses valores. Soma todos esses valores. Deu quanto? 52,3. 52,3. Dividido... Opa, não, por 30. Por 3. Dividido por 30, tá? 52,3 dividido por 30. Tá. Vou deslocar. Ó, vamos supor que eu não vou usar a calculadora. Ó, 52,3 dividido por 30. Para dividir com vírgula, eu preciso igualar as minhas casas decimais. Então, se o 52,3 tem uma casa decimal, eu preciso acrescentar essa uma casa aqui, tá? E aí, a vírgula é cancelada. Então, vai ficar
523 dividido por 300, tá? 523 dividido por 300, essa é fácil, uma vez, né? Vai sobrar aqui, ó, 223. Acrescento um zero e acrescento uma vírgula. E aí, 2.230, quantas vezes? 7. 2.100. Vai dar 2.100, muito bem. 0, 3, 1, 0. Aí, acrescenta mais um zero. 13.000, quantas vezes? Ou 13.000 não, 1.300. Quatro. Aí é 1.200 e sobra 100, né? Como ele colocou a palavrinha aqui, ó, aproximadamente, né? Já é mais que suficiente para eu optar por que alternativa? C. Letra C. C de casa, né? Tudo bem nesse exercício? Sim. Esse exercício também não é do nível mais fácil, não, viu, galera? Porque trabalhou com leitura e interpretação de gráfico para a gente transformar nessa tabelinha, né? Trabalhou todos esses números decimais, não é se fosse do Enem, né? Tirando os outros vestibulares, que é quantitativo, né? Ela trabalhou aí várias questões. Oi? Ele considera como difícil essa? Ou médio? Médio, não é difícil, não. Difícil seria um pouquinho mais difícil. Difícil Seria é mais difícil. quebrado o número. Olha, gente, difícil tem umas do Enem que é difícil, não é? Por isso que eu falo, não fiquem preocupados aí, ai meu Deus, eu tenho que acertar tudo, 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 né? Não, não se preocupem nesse sentido. O Enem tem essa vantagem, você não precisa gabaritar, né? Não é igual ao FUVEST. O FUVEST tem nota de corte, né? Você tem que tirar lá a nota que eles pedem de corte. Aí é quantitativo, né? Isso, aí é quantitativo, é quantidade. Ah, tem que dar 60, tem que acertar 50, né? Na verdade é 90, né? Das 90 tem que acertar tanto. E aí não importa. Só não pode zerar uma prova, né? Isso também vocês sabem, né? É. Não pode zerar, senão. É só fazer a prova sem ter noção da média difícil, que aí não se preocupa com isso. Você só faz a prova normal. Só faz a prova. É o que eu falo. E o do Enem, principalmente, vocês não se apaixonarem por uma questão. Tá perdendo muito tempo nela, não tem ideia de onde vai chegar isso? Para. Entendeu? Então, continua. Bem, vamos lá, gente. A questão 6, tá? É da PUC, né? Outra de vestibular. E eu vou fazer aí com vocês. Novamente, ela não está em tabela, ela está em histograma, tá? Mas a gente já viu aí que é bem facinho de interpretar, tá? Olha o que ele diz. O histograma abaixo apresenta a distribuição das faixas salariais numa pequena empresa. Então, ganham de 0 até R$ 500, 14 funcionários, né? Então, vamos já começar aqui, ó. Salário, né? Salário de 0 até R$ 500, a frequência 14 funcionários. Próximo, qual é a próxima faixa salarial? De 500 até 1.000. Quantos funcionários estão nessa situação? Estão 4 funcionários. 4 funcionários. Muito bem. Agora, de 1.000 até 1.500, quantos funcionários estão nessa situação? 2. 2, são números baixos, né? De 1.500 até 2.000, quantos funcionários estão nessa situação? 2. 2 também. E o outro 2. E de 2 até 2.500, também são 2, né? Aqui, diferente do outro, não tem o total de funcionários. Quantos funcionários eu tenho no total? Você tem 2.000. Espera. Espera, deixa eu fazer tranquilo.
É, Ah, tá. Tô somando salário. Não, você vai explodir aí. 24. Muito bem, 24. Calculei o total de funcionários. Qual que é o próximo passo? É o ponto médio. Ponto médio. Vamos lá. De 0 até 500. Vamos seguir aquela lógica da Lobato aí. Quem seria o número que está no meio? 250. Isso. De 500 a 1.000, quem está no meio? 500. Não. Não é 500, não. Meu Deus do céu. 750. Isso, é que você já falou de quanto em quanto vai crescer, né? Esse 500. Pronto. A louca. Não, relaxa. O próximo, de 1.000 a Oh, meu 1.500. Deus, minha campainha. Ô, meu- 1.250. Vai lá, Ti. Próximo. Não tem gente aqui pra atender. 1.750. Então, tá bom. E o último, 2.250. aula online é isso, gente. A gente escutar É. o barulho do gás, O do, É o do carro do ovo. o carro do só quem vive é que sabe o que é. Os meus gatos já brigaram na aula da Dani. Foi... Meu Deus. Ai, meu Deus. Bem, vamos lá. Agora, o ponto médio vai multiplicar a frequência, tá? O ponto médio vai multiplicar a frequência. Depois, deixa eu deslocar aqui um pouquinho. O ponto médio, 1.250, vai multiplicar a frequência, que é 2. Vamos andar aqui, depois a gente volta para ver a alternativa. Esse quadro para lá. Aqui. Isso. O próximo é 1.750 vezes 2 e 2.250 vezes 2. Tudo isso é dividido por 24, porque a empresa tem 24 funcionários. Vamos às multiplicações. 250 vezes 14. Peraí. Espera. Vou me preparar aqui. Dá 3.500. Muito bem. Muito bem. 750 agora vezes 4. 3.000. 3.000. 1.250 vezes 2. 2.500. Isso. 1.750 vezes 2. 3.500. 3.500. Muito bem. E 2.250 vezes 2. 2.500? Não. 4, né? 4.500. Tá certo. Isso. Tudo isso dividido por 24, tá? Vamos lá. Somando. 3.000, né? E 500, mais 3.000, mais 2.500, mais 3.500, mais 4.500. Vê quanto que dá a soma de tudo isso. 3.500. Essa é a parte mais difícil. Minha sugestão, eu somaria aqui, ó. Esse com esse já mata 7.000. Tá vendo? Aí. Com mais 3, ó, já dá 10. 10.000. Aí 17.000, pronto. Isso, tá vendo? A soma para mim é a pior parte, porque eu tenho medo de esquecer algum valor ou somar errado. Não, isso é normal. E às vezes, assim, é por um pequeno deslize, aí é a alternativa. Né? Isso que é o duro. Sim. Bem, vamos lá. Então, nós temos 17.000 dividido por 24, tá? E aí, vamos dividir, não vamos pegar a calculadora, não. Vamos fazer aqui na raça, né? 170 dividido por 4 dá quantas vezes? Por 4? Oh, desculpa, por 24. Dá. Ó, uma dica, pensa se fosse 25, porque 25 é mais fácil, né?
Dá... Quantas? Acho que 6 ou 7. Vou tentar com 7 aqui, ó. 7 vezes 4 dá 28, sobe 2, né? 7 vezes 2 é 14, com mais 2, 6, ó. Bem pertinho, tá vendo? Ó? 7. Por que eu quero fazer essa conta? Porque vai acontecer uma coisa aqui diferente, né? 7 vezes 24 dá 168. Sobram 2, tá? Quando eu abaixo 0, 20 já dá para dividir por 24? Não, tem que Não. baixar outro 0. Se não, tem que ser colocado aqui, ó. Tem que colocar o 0 aqui, ó. Tá? Então, precisa sempre lembrar, baixou, não dá para dividir, tem que pôr o 0 aqui. Baixar mais. E aí, baixa mais um. Agora, 200, né? Eu acredito aí que tá perto do 8, né? Vamos testar. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 8, 32. Ou 16, 17, 18, 19, ó. Né? Então, 192. 8. Aí, galera, se você ir lá nas alternativas, já vai conseguir achar a resposta. Não precisa nem continuar dividindo, ó. Tem novamente, aproximadamente, né? 708. Né? Tá? Cuidado com esse não, tá? Esse não, os alunos têm bastante dificuldade às vezes. Deixa eu pegar aqui um número. Ó. Lembrem-se sempre dessa continha que eu vou fazer aqui para vocês, ó. 520 dividido por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 5 não sobra nada. Abaixo 2, ó. 2 não dá para dividir por 5. Esse não dá, tem que ser colocado um 0 aqui. Aí, abaixo outro 0. Aí, 20 dá 5 vezes 4, 20. Para 20 nada, tá? Então, não se esqueçam desse não, tem que colocar um 0 aqui. Se eu, por exemplo, fosse fazer essas alternativas aqui, eu teria uma alternativa 78, né? Mas quem fez o vestibular aí, não, essa questão, no caso, não fui eu, né? Certo, galera? Turminha? Certo, Pro. Então, tá bom. Deixa eu, então, parar a minha gravação.